seja convosco, né? O ensino bíblico para você aprender dicas para poder ministrar a palavra do Senhor, tá? Essas dicas vão ser bem simples, tá? Não é dicas para uma pregação muito longa ou fantástica. São dicas simples de alguém que nunca ministrou, tá? Igual a maioria de vocês, a maioria não ministrou ainda. Então eu vou passar dicas bem simples para vocês pelo menos trazer uma palavra inicial nos nossos cultos, até mesmo dependendo do ministério que você congrega, você pode chegar pro pastor, pro dirigente e falar: poxa, eu queria ler um versículo hoje, posso? Tem igreja que permite. Então eu vou ensinar vocês, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer é orar, tá? Devemos orar a Deus, primeiramente agradecendo a oportunidade que foi nos dada e segundo, para pedir para Ele: ô Senhor, me ajuda a encontrar uma palavra, me mostra uma palavra, me mostra uma passagem para mim poder trazer pelo menos o versículo inicial de hoje, para mim poder ministrar sobre isso, tá? Lembrando vocês que ministrar na palavra inicial não é pregar, tá, gente? É só você comentar um pouquinho sobre o texto que você trouxe, tá? Para não ficar aquele negócio, lê o Salmo 23, acabou e já era. Não. Explica um pouquinho, traz uma reflexãozinha, tal, para ficar bem bacana, ok? Beleza. Depois que você colocou orar na sua anotação, você vai para o número 2. E o número 2 é o seguinte: veio no seu coração algo do Senhor. Veio uma palavra para você. Você lembrou de uma passagem. O que você vai fazer? Número 2, você vai procurar um tema, tá? Número 2, você escreve tema, ok? Você coloca o número 2, tracinho, tema. E eu vou explicar o porquê do tema, tá? Todo mundo anotou aí o tema? Digita 2. Deixa só, o meu pai chegou. Paralisa a gravação aí. Que você colocou tema, vou explicar o porquê. Veio algo no seu coração, na sua mente. Cansei. Você vai ter que trazer um texto, um exemplo. Você orou ou durante o culto, os louvores estavam dizendo sobre um tal tema. Um exemplo. A maioria dos louvores ou a palavra que você... Nossa, eu corrida. Cansei. A maioria dos louvores falou sobre um tema. Aí você ora para Deus e Deus confirma esse tema. Um exemplo. Falou sobre perdão. Um exemplo. Então você vai procurar algo referente ao perdão, tá? Você procura o tema. O tema. Perdão. Então vem a terceira coisa, que você vai digitar 3, um tracinho na linha de baixo, tá? Vai digitar assim: depois que eu tenho um tema, eu procuro uma passagem, um texto bíblico. Você coloca texto bíblico, vírgula, ou passagem na Bíblia.
Na verdade, você coloca só texto bíblico ou passagem, tá? Belezinha? Quem fez isso, digita 3. O que é? Rapaz. O número 2 e o número 3 são praticamente as mesmas coisas, porém com ordem e decência. Um exemplo. Eu tenho um tema. O tema, no caso, é o perdão. Um exemplo. Depois que você tem um tema, eu tô sentindo de Deus de falar sobre perdão. Um exemplo. Aí você vai para a terceira dica. Procurar um texto bíblico ou uma passagem referente ao tema que você sentiu de falar. Você viu como é que fica bacana? Bem montado? Você já está montando ali sua administração. Tá? Você já está montando já. Você já está clareando já. Eu tenho um tema, agora eu vou procurar uma passagem, um texto bíblico referente a esse tema. Beleza? Aí no número 2 lá, você pode digitar assim. Na outra folha, né? Depois que você colocou orar pedindo uma palavra, você vai digitar 2. Digitar não, escrever 2, tracinho. Você vai colocar assim, ó. É preciso um tema. Vírgula. Depois que eu tenho este tema, eu vou para a terceira dica. Escreve desse jeito assim, com as suas palavras. Tá? Depois que você fez isso, você vai colocar na linha de baixo o número 3 e um tracinho. Aí você vai explicar. Procurar, pode escrever com essas palavras aqui. Procurar um texto bíblico ou passagem. Tô tentando não usar a palavra referente. Que tenha a ver, que eu acho que é mais fácil das crianças entender do que referente. Que tenha a ver com o meu tema. Ponto. Todo mundo escreveu isso? Digita 3. São nas duas folhas, tá bom? Só 2 pessoas escreveram ainda. Tem mais pessoas escrevendo. Quem tiver alguma dúvida, pergunta, hein? Pergunta ao tio, não sei como é que eu vou escrever. Eu falo de novo. Ô tio, eu não entendi tal coisa. Pergunta, ok? Pergunta. Depois que você fez isso, você vai na linha de baixo da primeira folha, 4 tracinho. Eu orei pedindo para Deus uma palavra. Encontrei um tema. Encontrei um texto ou passagem na Bíblia referente que tenha a ver com este tema. A quarta dica é escolher uma passagem ou texto bíblico. Você vai digitar com essas palavras. Você vai escrever com essas palavras. Ok? Vou dizer de novo. Escolher um tema
ou escolher um texto bíblico ou uma passagem que eu mais conheço, ok? Que eu mais conheço. Isso na primeira folha, na quarta dica, ok? Escolher uma passagem ou texto bíblico que eu conheço, que eu mais conheço. Quem já fez isso, quem já escreveu, digita 4. Escolher um texto bíblico ou passagem que eu mais conheço. Na outra folha, você vai escrever na linha de baixo 4 tracinho. Essa é a explicação da dica 4. Como que eu cheguei nessa dica 4? Vou explicar para vocês. Vocês vão escrever com as palavras de vocês, tá? Eu falo para vocês escrever desse jeito, mas talvez você entenda ou queira escrever mais fácil de outro jeito, tá? Vou explicar para vocês. Você vai escrever dessa forma. Se eu conheço a passagem ou o texto bíblico, vírgula, fica mais fácil eu falar sobre. Se eu conheço o texto ou a passagem, fica mais fácil eu comentar, eu falar sobre aquilo, se eu já conheço. Quem já fez isso, digita 4. Na outra folha, parece que o David não tá fazendo, né? Mas tudo bem. Na outra folha, você vai colocar na linha de baixo 5 tracinho. Quinta dica. Pode falar. Pode falar, menino. Tô fazendo assim. O meu tá um pouquinho confuso, mas eu tô tentando. O que é que você ficou confuso? Qual é a sua dúvida?
Qual é a sua dúvida? Tipo, eu achei que era o que eu tirei de mim, do que você falou e depois a dica. As duas folhas, mas a dica tá certa. No caso, nada, ninguém quer nada de você, tá? Já começa assim. Não é o que você tirou de você. Você orou pedindo uma palavra. Então, o que você for falar, você vai encaixar nessas dicas que eu tô passando para você. Então, no caso, o que tirou de mim tá errado. É o que o Senhor tocou no meu coração para mim estar ministrando. Entendeu? Depois que você seguiu a primeira folha, a dúvida sua será tirada na segunda folha, que é a explicação daquilo que está na lista, tá? Por que do número 1? Tá lá a segunda folha. Por que do número 2? Tá lá a segunda folha. Por que 3, 4, 5, 6? Tá lá na outra folha. E se tiver alguma dúvida, tem esse vídeo aqui para você assistir e ver a explicação novamente. Belezinha? Mas a intenção é estar parecido, meu Senhor amado. É para estar parecido. Porque um é a explicação do outro. Entendeu? Um é o complemento do outro. Por que que eu cheguei naquilo? Como que eu cheguei nessa dica? A explicação. Se a resposta tiver diferente, está errado. Tá? Então é sim para estar parecido. Por que que eu preciso orar? Para Deus me dar uma palavra. Por que que eu preciso achar um tema? Para saber sobre o que eu vou falar. Para que que eu preciso de um texto ou uma passagem bíblica? Para ter algo referente na palavra do Senhor, para poder ministrar melhor, para poder envolver a história, para poder dizer aquilo que está acontecendo conforme o tema que veio no meu coração, na minha cabeça. E a dica número 4? Hã? Por quê? Belezinha? Todo mundo fez? Alguma dúvida a mais? De nada. Dica de número 5. Dica de número 5. Como que eu posso dizer? Deixa eu pensar. Exaltar. Não, deixa eu ver como é que eu posso dizer. Para vocês entenderem melhor. Relatar, vocês não vão entender relatar. Uma palavra boa. Comentar, acho que é melhor falar comentar, né? Você pode escrever aí. Comentar, né? E, né? Comentar uma pequena introdução, tá? Eu poderia escrever, relatar uma introdução, mas acho melhor usar palavras que vocês entendam. Alguém sabe o que é relatar? Vou falar a palavra mais simples. Comentar ou fazer uma pequena introdução, tá? Você pode escrever dessa forma: fazer uma pequena
introdução. Dica número 5. Relatar é comentar, falar, relatar. É a mesma coisa. Contar. Mas aí contar é tipo falar, né? É melhor falar do que contar. Também, contar também. Mas é que tem crianças de todas as idades que vão ver esse vídeo, esse ensino. E talvez vai pensar que contar é pra ficar contando número. Então, tem de tudo, né? Vamos lá. Na outra folha, do outro lado, na linha de baixo, 5, tracinho. Por que fazer uma pequena introdução? Coloca fazer que é melhor, viu? Não coloca relatar, não. Coloca fazer uma pequena introdução, tá? É melhor falar fazer, que aí acho que é mais fácil para vocês entenderem. Se eu falar relatar aqui, vocês coloca fazer na primeira folha uma pequena introdução. Na dica de número 5, na outra folha, você vai escrever assim: dizer, né? Resumir, é tipo dizer, vírgula, resumir a história praticamente toda em poucas palavras, tá? Entenda que introdução é um pequeno. Como que eu posso usar a palavra? A introdução já é a palavra, né? Introdução é antecipar o que vai acontecer, né? Na palavra, no texto, na passagem. Então você pode colocar assim: dizer, resumir um pouco, né? Da palavra ou texto bíblico que você trouxe, tá? Então, dizer uma introdução, uma pequena introdução. Do outro lado, você coloca comentar sobre o que acontece na história, de uma forma resumida, tá? Aí você coloca conforme suas palavras aí, tá? Você coloca conforme suas palavras aí, como é que você vai entender. Você vai colocar na primeira folha dizer uma pequena introdução e na outra folha você coloca resumir um pouco da história ou do texto que foi escolhido, tá? Da passagem que foi escolhida. Todo mundo fez? Digita 5. Oi, tio, eu saí daqui da sala. Era porque você não tava falando a questão 4. Entendeu? Na verdade, não entendi nada que ele falou. Mas vamos lá. Na primeira folha, dica de número 6. Tracinho. Depois que você deu uma pequena introdução, aí você vai. Eu tô tentando trazer de uma forma bem simples. Deixa eu ver o que eu faço.
Você trouxe a introduçãozinha, um resuminho. Tá, beleza. Cara, é que tem... Deixa eu ver como é que eu faço. Você deu a introdução, né? Um pouco da história. Também não precisa ser muito, viu, gente? É só resumir. Igual um exemplo. Davi e Golias e tal, né? Que Deus mandou escolher na casa de Jessé, né? Um rei, né? No caso, a introdução seria assim. Davi matou Golias, né? Beleza. A introdução, se você escolheu um texto bíblico, você vai dizer o porquê daquele texto bíblico, né? Não vai pegar um versículo vazio e do nada, isolado, e tentar dizer um monte de coisa que não vai funcionar. Um exemplo. Davi e Golias. Um exemplo. Quem é Davi? Quem é Davi? Filho de quem? Morava na onde? Essas coisas, sabe? Você vai comentar um pouquinho sobre o personagem. Mas o porquê de você escolher aquela passagem, aquele texto? O porquê? Tá? Antes de Davi matar Golias, o que aconteceu com Davi? É isso que você fez. Um exemplo, se você escolheu Davi e Golias, é isso que você fez na dica de número 5. Você contou um pouquinho da história de uma forma bem resumida. Você vai dizer assim, um exemplo, ó. Eu vou usar a palavra coragem. Um exemplo. O meu tema foi coragem. O meu tempo foi vitória. Um exemplo. Meu tema pode ser Davi e Golias, pode ser um tema de coragem, de vitória, de lutar, de não desistir de lutar, não olhar para, né? Olhar com fé em Deus, essas coisas. Você elaborou ali um tema ali. Aí você vai contar um pouquinho da história na dica 5. Assim, ó. O Senhor, a nação de Israel, né? Teve um rei escolhido por Deus. E ele era Davi, filho de Jessé, tá? Aí o que acontece? Como que eu posso dizer? É que eu tenho que ser bem simples, eu não consigo. Deixa eu ver, uma forma bem simples. Você contou a história, né? Davi, ele enfrentou Golias, porque Golias estava desafiando junto com o povo filisteu, o povo de Israel, né? Que ninguém podia com ele, porque ele era poderoso, porque não tinha Deus em Israel, ele ficou zombando da nação de Israel. Aí fizeram um tratado, né? Quem derrotasse Golias, a nação que tivesse, né, derrotado o outro, seria servo, seria escravo da outra nação, né? Filisteia, os filisteus e os judeus, né? Então, os israelitas, né, no caso. Aí você vai falar assim, ó. E não tinha ninguém, né? Você vai contar um pouquinho da história. O que aconteceu na história? Não tinha ninguém com coragem em Israel para enfrentar Golias. Essa é a pequena introdução. Não tinha ninguém naquela. Você não vai contar dessa forma. Você vai fazer algo bem mais bonitinho, né? Mas é só um exemplo. Você vai fazer algo bem mais bonitinho, mas é só um exemplo. Você não vai dizer com essas palavras que eu tô falando. Não tinha ninguém. É só para abrir a mente de vocês, tá? Aí diz assim, ó. Golias desafiou a nação de Israel, que não tinha ninguém que conseguisse ou tivesse coragem de enfrentar ele. E aí a nação de Israel realmente estava com medo de Golias, né, do povo filisteu e tal. Só que aí Deus escolheu Davi como rei e não foi à toa, né? Então
Ele, mesmo de estatura baixa, mesmo não sendo um soldado preparado ou forte como os seus irmãos, teve coragem, teve fé de enfrentá-lo. Entendeu? Essa foi a pequena introduçãozinha que você fez, mais ou menos. Aí, na dica 6, você pode. Aí é o momento de pregar já, né? Já deu a introdução, tá? É o momento de pregar já. Na dica 6, comece a. Eu vou dizer, explicar, não versículo por versículo. Como que eu posso dizer para ficar uma dica bem boa? Deixa eu só elaborar aqui. Tá, vou colocar assim, ó. Comece. Começa a pregação. Pode colocar aí na dica 6. Na primeira folha, é lógico. Coloca na primeira folha. Aí começa a ministrar. Tá? Você já fez tudo o que você precisava, praticamente. Já é a hora de você ministrar. Você já orou. Você já pediu um tema. Você já achou uma passagem, um texto bíblico. Você já achou um texto bíblico, uma passagem que você conhece um pouco, para ficar mais fácil de falar, né? Aí você, na dica 5, você já deu uma introduçãozinha do que vai ter na pregação, do que o Senhor tá falando e tal. Aí você vai começar a ministrar na dica 6, ok? Na primeira folha. Depois da dica 5, você você pula uma linha ou na linha de baixo, começa a pregar, tá? Na dica 6, começa a pregar. Que, lembrando vocês que essas dicas é para ensinar a pregar, tá? Mas numa palavra inicial você não vai fazer tudo isso, né? Não vai, tipo, não é uma pregação. Na palavra inicial você vai fazer as primeiras dicas, né? Acredito que na palavra inicial você vai até a dica 5 só. Tá? Se você quiser anotar como uma observação bem lá no fundo do caderno ou da folha, você pode anotar, né? Para a palavra inicial é só as 5 primeiras dicas, tá? A partir das 6 não precisa pregar. A palavra inicial é mais rápida, você vai dar uma introdução sobre aquilo, né? A dica 5 é isso, você vai dar a introdução sobre a história, tá? Beleza? Na outra folha, debaixo da linha 5, você coloca 6 e um tracinho, tá? Você vai digitar assim: agora eu começo a pregação. Vírgula. Depois que eu resumir a história, essa dica 6 é um pouquinho grande, porque eu preciso falar isso para vocês, tá? Senão vocês não vão entender a diferença de introdução para a palavra, tá? Depois da introdução, eu vou pregar a respeito. Aí você coloca conforme as palavras de vocês. Aí eu vou colocar algumas dicas aí. Vírgula. Se eu já esqueci um pouco, você não precisa digitar isso, tá? Você não precisa escrever isso. Mas dependendo do seu grau de afinidade com a palavra, né? É bom você anotar. Se eu ficar nervoso, se eu esquecer, uma dica que eu vou escrever aí, assim, eu posso ir lendo alguns versículos para me ajudar a lembrar, tá? Na dica 6, lá na outra folha você coloca assim: ler alguns versículos para me ajudar a lembrar,
o resto da história. Tá? Você pode colocar mais ou menos aí com as suas palavras. Tá? Começa a pregação. Eu posso ler alguns versículos para lembrar, mas não é para ler tudo de novo, né? Não é para ler tudo de novo, tá? Você vai ler ali e comentar sobre. Aí você já vai para a dica 7. Quem fez essa dica 6 e não tem nenhuma dúvida, digita 6. Quem tem dúvida, pergunte. Ok. Na primeira folha, 7, tracinho. Ok? Engraçado. Na dica 7, você vai colocar assim, ó. Trazer. Como que eu posso falar? É, vou colocar bem simples assim, tá? Porque a dica 7 eu vou explicar mais na outra folha, tá? É trazer a passagem ou texto bíblico em situações. Na folha 1, né, querido? Na folha 1, meu amigo. Acabamos de sair da segunda folha. Vamos colaborar. Na folha 1, depois, acho que eu esqueci de falar debaixo das 6, tracinho. Digita, escreve 7 e um tracinho logo após o 7. Na primeira folha. Ok? Trazer um assunto ou situação do nosso dia a dia. Na dica 7, na primeira folha. Quem fez isso, digita 7. Quem teve dúvida, pergunte. Trazer um assunto ou situação do nosso dia a dia, tá? Ok. Na outra folha, na folha de número 2, depois que você escreveu o número 6, você vai deixar na linha de baixo ou pular uma linha e digitar, escrever o número 7 e um tracinho em sequência. Vamos explicar a dica 7. Trazer um assunto ou uma notícia ou um testemunho
vírgula, trazer algo que possa nos permitir, com certeza, posso repetir com certeza. Você usa suas palavras, tá? Trazer um assunto ou notícia ou algo que acontece no nosso dia a dia, vírgula, pode nos permitir refletirmos com base no tema ou texto bíblico da palavra. Quem fez isso, digita 7. Que possa nos permitir refletir com base no texto, no tema ou no assunto que a palavra está dizendo. Fez? Digita 7. Ok. Na primeira folha de number 1, 8, tracinho. Você coloca na dica 8, coloca assim, ó. Nossa, como que eu posso dizer isso? Ai, como que eu vou dizer isso?
Você pregou, beleza. Tudo certinho, você pregou, beleza. Você vai ir finalizando, né? Como que eu posso dizer isso? Como que eu posso dizer isso? Você ministrou, tal, trouxe uma situação do dia a dia para compartilhar, tal. Não sei se eu coloco testemunho, não sei. Pode testemunhar também. Eu não sei como que eu falo isso. Pode testemunhar. Deixa eu ver. Acho que não compensa colocar pode testemunhar. De testemunhar? Não, acho que não. Eu não sei, eu tô vendo aqui. Você já pregou, né? Eu não sei se. Acho que testemunhar, acho que conforme você vai colocando uma situação do dia a dia, automaticamente você já tá testemunhando, já tá compartilhando algo, né? É isso. Dica 8. Vamos lá. É opcional, tá? A dica 8 é opcional. O que é opcional? Não, eu não sei se compensa. O pior é que eu não sei se compensa. Eu ia falar para vocês procurar outro texto ou outro versículo ou um versículo impactante sobre o assunto, outra passagem, mas aí vocês vão acabar se enrolando. Isso daí, colocar outra passagem no meio é algo que precisa ter conhecimento sobre a outra passagem. Senão fica meio solto. Bom, na dica 8 você pode. Isso, vai, pode ir finalizando. Isso. Coloca assim, ir finalizando. Entendeu? Para não ficar também um negócio muito chato, enrola linguiça e tudo mais, né? O que você acha necessário? Deixa eu ver. Ó, na dica 8, você pode colocar assim, ó. Se conhecer algum texto bíblico ou alguma passagem sobre o tema, compartilhar. Pode ser. Pode ser então, vai. Eu não acho que seja muito. Não acho que seja muito importante isso. Se você pregou certinho, não há necessidade de reforçar com outro texto. É opcional, né? Você pode colocar entre parênteses opcional, tá? Coloca assim: se conhecer outra passagem sobre o tema, né? Compartilhar. Aí você coloca opcional, tá? Não é você pregar, não precisa disso não. Mas pode ser bacana, pode dar mais corpo para sua pregação. Lógico, se tiver dentro do assunto, dentro do tema. Se pegar um assunto que não tem nada a ver, você vai quebrar sua pregação no meio. Na outra, quem fez digita 8.
na outra folha, debaixo da número 7, 8 tracinho. Você coloca assim, ó. Não é importante, vírgula. Porém, pode ajudar a impactar. Não sei se impactar é uma palavra boa, mas vou colocar essa mesmo. Pode ajudar a estruturar ou impactar ou, né? Acho que não tem mais palavra que isso. Pode ajudar a esclarecer, também é uma palavra boa. Pode ajudar a esclarecer, pode ajudar a encorpar. Acho que essa encorpar vocês não vão entender. Pode ajudar a fortalecer a palavra ou fortalecer o tema da palavra. Ok? Mais ou menos isso. Vocês colocam mais ou menos isso. Vírgula. Mas se eu tiver certeza que é o mesmo assunto, tá? É importante ser o mesmo assunto. É a mesma. Vou dar um exemplo aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí a pessoa vai falar e tal, tal, tal. Aí daqui a pouco ela vai colocar outro versículo. Ela vai procurar alguma coisa na Bíblia ou lembrou de alguma coisa. Aí ela vai me colocar Eliseu e a viúva, né? A viúva sem nada, né? Das vasilhas. Pô, nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Ah, porque o Deus não vai faltar nada, porque é forçar demais, né? No caso, é forçar demais. Tipo, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Aí a pessoa chega e fala, o justo não mendigará o pão. Aí ela fica falando um monte de versículo à toa, que não tem nada a ver. Porque aquela viúva tem alguma coisinha a ver? Tem. Mas no caso você tá forçando um pouquinho. Não compensa. Ai, porque Eliseu mandou ela pegar as vasilhas emprestadas, nada faltou para ela. Aí você já tá forçando um pouquinho. Aí você tá querendo ir pro Gideões. Não compensa. Para aprender a ministrar, você vai criando laço, você vai criando costume, mas não compensa forçar muito no começo. É apenas algo simples. Diga simples. Dica 9. Pode perguntar. Eu não sabia que a sua folha só tem um lado. Se a pessoa ouvir sobre alguém falando uma palavra, aí a pessoa, se Deus tocar, ela pode falar o mesmo no outro culto? No caso,
Errado, errado, errado não tá. Tá? Errado, pegar carona na bênção, no azeite dos outros. Errado, você aprendeu aquilo ali, você vai pregar para outra pessoa. Errado, errado, errado não tá, né? De certa maneira, errado. Ai, eu ouvi o pastor pregar, eu aprendi aquilo que ele pregou e agora eu vou pregar para outras pessoas porque eu gostei daquilo que ele pregou. Errado não tá. Mas aí você tá pegando carona no azeite dos outros. Se o pastor errou, você vai errar junto. Tchau. Voltei, gente. Minha mãe tinha ligado pra mim. Voltei. Minha mãe liga, aí o áudio fica. Aí o áudio para. Vocês estão me ouvindo agora? Minha mãe tinha ligado pra mim. É que eu deixei o celular no silencioso, vocês não escutaram o barulho, né? Por causa da pregação, eu deixei o celular no silencioso pra não vir notificação. Imagina vir uma notificação de Clash Royale? Vamos lá. Dica 9. Aí, ó, o que eu tava falando mesmo? O que eu tava falando? Na dica 9? Ah, tá. Dica 9 você pode finalizar. Ah, tá. Eu tava respondendo sua pergunta, né? Entendeu? Errado, errado, errado. Não tá não, viu? Você pegar a pregação que você aprendeu, que você escutou e passar pra frente. Você vai estar errada quando você falar que Deus te deu a palavra, né? Sentiu no coração isso, essas coisas. Mas falar pra você, errado, 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 não tá não, mas não compensa, viu? Cada um tem um exemplo. Se o pastor ou alguém que você nunca viu ministrou errado, aí você chega pra igreja e fala a mesma coisa, aí como é que fica, né? Tipo, não é todo pastor que vai pregar certinho. Talvez ele se é normal errar,
né? Talvez ele forçou muito e não é realmente aquilo. Aí você vai no mesmo erro que ele. Na verdade, cada um tem a sua unção, né? Quando o Elias é, ia partir, Eliseu não falou assim: eu quero eu quero a sua unção para mim. Ele falou: eu quero porção dobrada de tudo aquilo que o Senhor fez por ti, né? Não é assim? Não é assim, Natália? Não é? Ele vai na carruagem de fogo, mas eu quero porção dobrada. Porção dobrada. Ele falou assim: eu quero a mesma unção que você teve. Não, eu quero em dobro. Não quero a mesma. Quero em dobro. Então, não pega carona no azeite dos outros, não, tá? É uma dica que eu dou. É bacana? É mais fácil para você comentar porque você aprendeu? É. Mas não tem nada mais gostoso do que você mesmo fazer o seu tema e Deus te dando palavra. É muito mais gostoso, muito mais fluido e você não gagueja. Você vai pegar carona nos outros? O que é pegar carona? Copiar o que os outros pregou? Vai ter momentos que você não entendeu direito, vai passar errado. Nossa, vai dar uma confusão. Melhor não, viu? Tá? Ah, mas eu aprendi certinho, pai. Aprendi certinho, tio. É, mas vai ter alguma situação que o pregador colocou, a pregadora colocou, e você não entendeu direito, você vai passar aquilo que você não entendeu direito, não sabe se ele também tá certo. Nossa, vai virar uma bagunça. Né? Vai virar uma bagunça. Aí, né, fica meio sem pé, sem cabeça. Vai chegar uma hora que você fala assim, poxa, cheguei até aqui do que o pastor falou, mas teve umas coisas que eu não tô lembrando. Aí você vai começar a gaguejar. É melhor não. Errado, errado não tá. Beleza? Errado, errado não tá. Mas não pega carona no azeite dos outros, não. É uma dica. Dica 9: não pega as coisas dos outros. Faça sua própria intimidade com Deus. Dica 9: deixa o azeite do vizinho. Cria o seu próprio. Dica 9: você já pode ir pro finalmente. Tá? Beleza? Dica 9: já pode ir pro finalmente. Tá? Beleza? É, então. Acontece, vai pegar carona naquilo que vem na internet, nas coisas. É que nem a Natália perguntou pra mim uma vez, eu falei assim, cara, tenha seu próprio particular com Deus. Tenha. Porque aquilo que ele te passar, você não vai errar nunca. Agora ficar copiando ou ficar dependendo de chat GPT ou Gemini, você vai acabar se quebrando. Dica 9: já pode ir pro finalmente, já pode ir finalizando a pregação.